Então, vamos falar um pouquinho sobre personalidade e temperamento. E depois nós também vamos ver como que as pessoas, consciente ou não, criam mecanismos de defesa. O ser humano está sempre retraído, está sempre tentando se proteger ou se defender. Por isso que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o discipulado, nos ensina a tirar nossa máscara e ser o que somos. E se as pessoas quiserem nos amar do jeito que somos, ótimo. Se não, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. E qualquer mudança significativa na minha vida vem pelo poder de Deus, vem pela ação do Espírito Santo na minha vida à medida que eu me aproximo de Deus. Tá bom? Então, como é formada a consciência das pessoas? Lembra que todo comportamento é aprendido. Todo comportamento é aprendido, né? Desde o ventre, não esqueça disso. Desde o seu ato de concepção, você vem aprendendo coisas. Desde a barriga lá da sua mãe, você vem aprendendo, guardando, memorizando, arquivando, tudo, tá? No mínimo, na memória inconsciente, mas está lá, né? E essa memória inconsciente pode ser aguçada, né, por um gatilho, uma imagem, um som, uma palavra de alguém, esse gatilho que a gente chama, pode acionar a sua mente inconsciente, levando a certos distúrbios ou a certos comportamentos que não seria normal, né? É natural, mas não é... É normal, mas não é natural, porque a loucura faz parte da vida humana. Então é normal, mas não é natural, não deveria ser assim, né? Então, a nossa consciência é formada desde o ventre, pelos pais, pelos amigos. Então, você deve tomar muito cuidado com os amigos dos seus filhos, por isso que eu louvo a Deus, né, pela meninada aí, dos irmãos, que estão sempre aqui no instituto, correndo, brincando, passeando, porque estão criando relacionamento, amizades sólidas, né? Que vai ajudá-los no porvir. Aulas, então a personalidade vai sendo formada à medida que eu vou avançando no saber, no conhecimento. As experiências, todos nós temos experiências na vida, e essas experiências, boas ou ruins, vão contribuindo para a formação da nossa personalidade. Isso determina a avaliação de eventos. Então, o que determina? A minha personalidade determina a ação. A minha avaliação acontece à medida da minha percepção construída ao longo dos anos, né? Desde o ato conceptivo até os dias atuais. O que é o meu inconsciente? Ou o que é o meu subconsciente? Depende da literatura. As pessoas vão usar subconsciente, debaixo do consciente, ou inconsciente, né? Mas antes, deixa eu te tentar desenhar como que funciona a mente humana, né? A mente. Vamos supor que, né, esse círculo simboliza a sua mente. Na parte superior, você tem o seu consciente. Eu vou colocar a letrinha C aqui, ó, consciente. Essa memória que fala, que vê, que observa, que está consciente, né? Esta linha aqui, ó, eu vou chamá-la de censura, tá? Ou barreira. Para não ter 2C aqui, eu vou pôr barreira, tá? É uma barreira entre o meu consciente e o meu inconsciente, certo? Ou, em algumas literaturas, você vai ouvir subconsciente, tá bom? Então, olha bem, quando você já vê esse desenho aqui, o que você percebe? Quem que é maior? O inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele é pantonésimo, palavra grega que significa memória de tudo. Ou seja, o nosso inconsciente guarda memória de tudo. Usando o grego aí na aula de aconselhamento. Ele é pantonésimo. Então, pantonésimo, ou seja, guarda memória de tudo. Então, suponhamos que lá na barriga da sua mãe teve um trauma. Está lá, ó. Depois que você nasceu, você sofreu uma agressão,
Está lá, ó. Suponhamos que depois, mais tarde, você já absorveu, né? Aqui, ó, você já absorveu todas as experiências boas e ruins da sua mãe dentro do ventre, você já absorveu tudo. E aí passou por um momento, uma prova, e você desenvolveu ansiedade. Tá lá, ó. Aí você passou por um susto, medo. Tá lá, ó. Esses pontinhos tem nome, tá? Ansiedade, medo. Aí você fez algo terrível aos seus olhos, né? E aí você tem culpa. Essa culpa pode ser verdadeira ou falsa. Nós vamos aprender a identificar quando a culpa é falsa, quando a culpa é verdadeira. Aí você teve uma decepção. Tá lá. Você teve uma decepção. Aí você teve uma perda. Ó. Aí seu pai, sua mãe que devia te amar e te proteger lá no ventre, ela tentou um aborto por algum motivo. Aí você tem lá a rejeição. Tá tudo lá, irmão. Aí você, me ajuda aí, eu não sou tão inteligente também, não, vamos lá, me ajuda aí. O que mais tem lá? Rejeição, né? Sua mãe tentou um aborto, eu só dei uma ideia, mas você nasceu si mesmo, né? Você foi teimosa, nasceu, e a gente é contra aborto, desde mão, tá? É um assassinato. Tem aí as feministas que dizem que o corpo é dela, realmente. Se ela quiser cortar o braço dela, ela pode cortar a perna, pode jogar fora. Mas o bebê é outro corpo. Você não tem o direito de cortar o braço. É isso que eles fazem. Eles mutilam a criança dentro do ventre da mãe para tirar os pedaços. Você não tem esse direito. Ou se você quiser cortar seu pé, sua língua, né? Aí já é problema seu. Mas da criança você não tem esse direito. É outro corpo. Não te pertence. Tá bom? Tá. Ou seja, tudo que acontece nesta vida, nós vamos enchendo isso aqui, ó. E normalmente de emoções negativas. Tá? Eu já falei de depressão aqui? Não? Vamos pôr a depressão também. Ó, depressão normalmente começa com uma má notícia. Você acaba recebendo uma má notícia. Aí você começa a entrar no estado de tristeza. Esse estado de tristeza te leva a tomar decisões. Quem está te levando a tomar decisões? Seu sentimento. Aqui que está o erro. Aqui que está o erro. Mas você toma. Você se isola. Você afasta das pessoas. Você vai tomando decisões que vai levando você para um estado de depressão, né, profundo até ao ponto de você não querer mais nem viver, né? Mas ainda não falamos sobre como tomar decisões corretas, então não vou adiantar. Mas aqui, ó, vem uma má notícia, você começa a tomar várias decisões, e essas decisões basicamente é baseado nas emoções. E aí vai dar errado. No final vai dar errado, né? Tá bom. Por que você tem pesadelo ou sonho? Sonho tem a ver com coisas que você anseia. São coisas boas, né? Você deseja algo bom, aí de noite você acaba sonhando com a coisa boa, né, que você deseja e tal. Apesar que o sonho, muitas vezes, acontece em símbolos, né? E aí é muito difícil interpretar um sonho de uma pessoa, né? Ninguém consegue, hoje em dia, interpretar o sonho de uma pessoa. Ninguém. Então, as pessoas que dizem que conseguem, você pede para elas fazer o seguinte, fala o seguinte então, fala o sonho que eu tive e me dá a interpretação. Aí eu vou saber que você realmente interpreta. Faz igual lá o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, sua mente inconsciente está sobrecarregada, aqui, ó, ansiedade, medo, culpa, rejeição, perda, decepção, depressão. Você está angustiado, né? Tem angústia também, que é um sentimento um pouco diferente. Angustiado, né? É um pouco diferente, porque aqui é mais um momento, né, do que um estado depressivo, é uma condição depressiva. Então, sua mente está sobrecarregada. A censura baixa, quem toma conta do seu consciente? Por isso que eu coloquei aquele por cima aqui, ó. Aí você tem pesadelo, você acorda suando frio,
você vê coisas que não existem. Mas por quê? Porque quem está controlando a sua mente agora? O medo, a depressão, a ansiedade, a culpa, a rejeição, a perda, a decepção, a mágoa. Opa, foi bom. A mágoa. Tudo isso aqui está controlando o seu inconsciente. É isso mesmo que acontece. Então, o segredo é viver consciente. Então, para eu viver consciente, eu tenho que tratar tudo isso aqui, ó. Eu tenho que tratar a culpa, eu tenho que tratar a rejeição, eu tenho que tratar a perda, eu tenho que tratar o medo. E isso aqui é conflito, a perda é um conflito de existência. Porque nós fomos criados para vida. E desde que nascemos, morremos. Então já é um conflito de existência. Nós fomos criados para a vida, gente. Só que algo aconteceu, nós sabemos o que aconteceu. O pecado entrou no mundo e nós morremos. Então já tem um conflito desde o primeiro dia de vida, né? Agora imagina os traumas no ventre da mãe, imagina os traumas da família, e você absorvendo tudo isso. Por isso que o salmista disse, eu nasci num ambiente pecaminoso. Está vendo? Por isso que a criança tem tendências, que compete os pais endireitar o seu caminho. Você pode observar nas crianças as tendências delas, para o bem e para o mal, né? Você nota, compete aos pais endireitar o seu caminho. Ou seja, aí os pais acham que a regra de ouro hoje, a regra de ouro que é errada, mas entre os pais, é que a criança tem que ser feliz. Então faz tudo para a criança ser feliz. Deixa eu te perguntar, as pessoas estão fazendo de tudo para você ser feliz? Como é que você mente descaradamente para o seu filho? Está vendo uma mentira? Nós estamos fazendo de... Não que nós estejamos, eu estou colocando aqui como uma hipótese, né? Nós temos que proporcionar felicidade aos nossos filhos, nós temos que fazer nossos filhos felizes. Tá. Aí você abre mão de alguma coisa que você queria para você mesmo, você abre mão da sua vida, você abre mão de tudo para que seu filho seja feliz. Aí ele vira um egoísta danado, você frustrado, aí você não entende por que deu errado. Gente, nós sim queremos que nossas crianças sejam confiantes, amáveis, alegres, mesmo na dor. Ela está sofrendo, ó. Mas ela está alegre. Ela está sofrendo, mas ela está contente. Ela perdeu algo, mas ela se alegra, porque a esperança dela está no Senhor e não nas coisas. Então, os pais, de modo geral, né, acham que tem que proporcionar tudo para que seu filho seja, sua filha seja feliz. Mas isso é uma regra errada, né? Até porque você quer coisas, deseja coisas, né, que proporcionaria a você uma felicidade, mas você tem, né? Porque depende de vários fatores. Depende de pessoas, depende de circunstâncias, depende de Deus, depende de você, depende de coisas e pessoas que você não tem controle. Então nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nós temos que estar acima das circunstâncias, acima das pessoas nesse sentido, não no sentido de superioridade, mas acima no sentido, não, eu não vou permitir que a decisão de fulano, ou a atitude de Beltrano, afete o meu comportamento, meu sentimento, minhas decisões. Nós temos que estar acima, nesse sentido, a atitude das pessoas. Então, meu irmão, nosso inconsciente é maior do que o nosso consciente. Então, nós devemos, então, começar a tratar todas essas emoções aqui, ó, para que nós tenhamos um consciente saudável e um comportamento saudável diante das pessoas e diante de Deus. Lá em Marcos, capítulo 7, eu gostaria de ler essa escritura, porque quando você lê esse texto das escrituras, você vê 12 palavras. Dessas 12 palavras, você tem 12 ações ou 12 atitudes
e 12 sentimentos. Hoje em dia se trata as atitudes, mas não trata os sentimentos. E aí a pessoa até deixa de fazer certas coisas, porque ela entende que aquilo é errado. Mas no coração dela, ela continua fazendo. Por quê? Porque só tirou as ações, não cuidou do coração. Então em Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesus diz o seguinte: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Então nada de fora pode nos contaminar, nada. Eu não vou entrar em detalhe, mas nada. O que você come, o que você bebe, nada. Tudo foi criado por Deus para que nós recebamos com ações de graça. Aqueles que proíbem, né, certos tipos de alimentos que você não pode ingerir, ou seja, aqueles que proíbem estão ensinando um ensino de demônio. Quem diz isso? O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, no capítulo 4. As pessoas iam proibir certos tipos de alimentos e o casamento, porque essas coisas são prazerosas, né? Alimentar é bom, o casamento é bom, com tribulação, mas é bom. Se for só tribulação, ninguém entrava, né? É com tribulação, mas é bom, né? Então, nada que está de fora pode contaminar o homem. Nada. Agora, olha o versículo 21. Porque é de dentro do coração dos homens é que procede os maus diálogos. A palavra no grego aí, sabe qual que é? Dialogoi. Dialogoi. Tá? Até no grego já soa, que é diálogo. E aí, na nossa versão em português, está desígnios, né? Os maus desígnios. Imagine que eu estou vivendo o medo. O que sai da minha boca, irmãos? Medo. Se eu estou vivendo, o que sai o tempo todo? O medo. E o medo é a porta aberta para tudo. Para tudo é tudo. Você acaba até fazendo coisas que você não quer. Você abomina. Mas por medo da rejeição, você faz. Isso é muito comum na escola, né? Todos estão fazendo. Você sabe que é errado, mas para você não perder a amizade de 35 companheiros na escola, você faz. Em vez de você falar, olha, eu respeito vocês, não concordo com o comportamento de vocês, e eu não vou fazer, porque eu sou um inteiro. Eu não sou metade da laranja que alguém está procurando, não. Eu sou um ser humano completo, maduro, e eu posso dizer não aos meus colegas. Mas, o medo de ser rejeitado faz com que a pessoa bebe para agradar o outro, usa droga para agradar o outro, veste uma roupa escandalosa só para agradar os outros. Ela sabe que é errado, mas é por causa do medo, da rejeição, né? Antes de eu me tornar um cristão, eu tinha, como todo mundo, amigos, de boteco, né? Só que eu não bebia, eu não era cristão, e eu não bebia. Quando eu falo bebia, era álcool, né? Eu não ingiria álcool, e não ingiro, né? Álcool. Então, olha bem, mas meus amigos bebiam. Eu era tão bestajado que eu ainda pagava a conta. E os caras ainda riam de mim, me zombavam ainda. Só que aí eu tinha resposta para dar. Falei, olha, deixa eu falar um negócio com vocês. Eu sou livre. E eu decidi não beber. Agora vocês são escravos da bebida. E da aprovação uns dos outros aí, ó. Eu estou pouco me lixando. E não esqueça, quem está pagando a conta sou eu. Eu posso cancelar isso aqui agora. Ó. Né? Então, mesmo não sendo cristão, né? Depois que eu me tornei um cristão, eu parei de pagar isso para os outros, porque é errado, né? E aí, se a pessoa quisesse tomar um suco comigo, beleza. Senão, não dava mais, né? Porque aí eu entendi que também estava errado, né? Eu gastar meu dinheiro com aquilo que não é pão. Está errado.
Pronto. Né? Então, nós precisamos começar a pensar em tratar essas emoções. Por quê? Porque o que está dentro de nós, que vai produzir maus diálogos. Em outros textos da Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. A amizade do mundo é inimizade de Deus. O que você ouve lá no mundo? Más conversações. Então, olha bem, se é o que está dentro que vai produzir o diálogo, vamos ver o que está dentro do coração do homem. Eu espero que não esteja no seu coração, né? Mas você sabe o que está dentro do coração de uma pessoa pelo que ela está falando. Por exemplo, eu não tenho a palavra ódio aqui, ódio. O ódio. Aí a pessoa só fala de ódio, de coisas de violência, de agressão. O que está no coração dela, irmão? O ódio. É fácil identificar o problema no coração das pessoas. É só observar o que está saindo da boca dela. Só observar. Então, olha o que Jesus vai continuar falando. Ele vai falar de 5 atos, primeiro. Ele fala: prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia. Olha bem, 5 comportamentos. Ação. O que leva as pessoas a prostituir? As más conversações. Roubo. Você já viu pessoas honestas deixarem de ser honestas e tornar... O que leva uma pessoa honesta a se corromper, tirar, né, de outras pessoas os bens da outra pessoa? Os maus diálogos. Você não acha injusto você, trabalhador, honesto, ganhar salário mínimo, e essa turma toda desonesta aí, ganhando milhões? Aí você começa a pensar nessas coisas, começa a falar sobre essas coisas, começa a se revoltar, começa a odiar os outros, está tudo errado. É os maus diálogos que produzem essas coisas. Né? Aí na televisão você está vendo lá 24 horas por dia. Eu conheço pessoas que ficam ligadas na televisão, só ouvindo notícias, né? Esses programas aí de assassinato, de morte, né? Tantana para lá, né? Só coisa ruim. Os maus diálogos. Você não está falando nada, mas está enchendo, né? E você começa a falar mal das pessoas, você começa a pensar mal, você começa a desacreditar no ser humano, ou seja, os maus diálogos. E agora ele fala dos sentimentos, lascívia, desejo, inveja, sentimento, blasfêmia, soberba, orgulho, loucura. Aí, e eu devo ter perdido uma palavra aí que é sentimento também. Dolo. Dolo é aquele sentimento, aquela instabilidade, né? Você é uma pessoa dolosa. Você planeja o mal, você planeja um assassinato, por isso que é dolo, você planejou, né? Mas o que te levou a planejar? O ódio, a inveja, o sentimento de perda. Quantos homens, né, estão matando suas ex-companheiras, suas ex-esposas, porque eles sentem que perdeu. Eles estão errados, mas é um sentimento. É o sentimento, né, paixão, né, que eu já falei que é burra. Paixão é burra, né? O amor é inteligente, mas a paixão é burra, né? Eu mandei para a Thaís essa semana a foto lá, né? Falei, só tem uma pessoa feia nessa foto, o Brian. Ela falou assim, eu estou amando, ele é lindo. Aí eu falei assim, a paixão é burra. Você teve aula de aconselhamento cristão comigo, você esqueceu? Paixão é burra, né? Então, irmãos, cuidado com o que está saindo da sua boca. Se está saindo coisas contrárias à vontade soberana de Deus, coisas que edificam, que consolam, cuidado, porque o seu coração está cheio daquelas coisas. E você tem que tratar, você tem que reconhecer. Puxa, o que eu falo, eu só falo de coisa ruim, por exemplo. Né? Só coisa negativa, Peraí, tem alguma coisa ruim no meu coração, eu preciso tratar meu coração.
Preciso começar a ver os buquês de flores que Deus manda para mim toda manhã. Quem precisa de uma barra de chocolate? Se ao passar na rua, Deus mandou um buquê de flor para mim. Não é melhor eu olhar para o buquê de flor e dar glória a Deus, Senhor, obrigado. Aí, o que eu tenho eu desprezo. O que eu não tenho eu quero. Ah, que coisa maluca. Então, as pessoas estão tomando decisões baseadas no seu... Eu vou usar a palavra coração para dizer sentimento. Todas as decisões, mesmo as dolosas, passam pelo sentimento. Você planeja, por isso que é dolo. Você planejou e executou. Mas antes de planejar, veio o sentimento. Então, eu quero falar que em vez de você tomar a decisão baseado no nosso coração, nós temos que tomar nossas decisões baseadas na razão, não nas emoções. Toda vez que você tomar uma decisão baseada na emoção, você vai ter que praticar uma ação para justificar a sua decisão. Já vai te estressar. Para depois convencer as pessoas que a sua decisão foi correta. Vai estressar ainda mais. Para depois você ter um sentimento. Só que dá errado. Então você vai lidar com 3 sentimentos problemáticos. Que já está aqui no nosso inconsciente. Eu sei que talvez você que esteja assistindo essa aula pelo YouTube não está enxergando o que eu estou escrevendo aqui no quadro. Mas ouvindo dá para entender. Nós temos 3 sentimentos problemáticos nas nossas vidas. Eu vou marcar eles aqui, ó. Culpa é um sentimento problema. Ansiedade, o mundo vive na ansiedade por causa das exigências constantes que o mundo faz sobre as crianças até aos mais idosos. O mundo exige, né? O mundo não deixa as crianças mais serem crianças, né? As crianças não sabem brincar, né, de queimada, mesmo tendo um campo gigante diante da sua casa. Não sabe mais brincar de rouba-bandeira, né? Não sabe brincar mais de pique-esconde, não sabe brincar mais de bolinha de gude, não sabe mais não. Não sabe, né? Ou seja, nossas crianças não são mais crianças, são robôs. Tem uma babá eletrônica, né? E o mau uso da tecnologia. O mau uso dela leva nossas crianças a viverem ansiosas. E o outro sentimento ou emoção, problema, também está aqui, em algum lugar, senão eu vou escrever. Ressentimento. Ressentimento. 3 sentimentos problemáticos, né? Ansiedade, culpa e ressentimento. 3 sentimentos saudáveis. Você percebe que não está aqui, olha? Porque são raros. São raros. Mas eu vou escrever aqui, ó. Por que eu vou escrever na parte consciente? Porque é atitude. Mas ele gera um sentimento. A atitude vai gerar um sentimento saudável, que é valor de si mesmo. Quando você relaciona com Deus e com as pessoas, em verdade, você descobre o seu valor, né? Hoje a sociedade coloca que o valor de uma pessoa está na roupa que ela usa, no penteado de cabelo que ela tem, na fama que ela alcança, né? Tem gente aí ganhando fama, né, assim, assustadoramente no mundo todo, rebolando a bunda. Só isso. O que de concreto para a humanidade essa pessoa trouxe? Uma vacina que resolvesse o problema da humanidade, um dispositivo elétrico, eletrônico, mecânico, que resolvesse o problema aí do alto consumo de combustível. Nada. Mas é famosa por mexer a bunda. Os valores totalmente distorcidos. E ela foi falar uma coisa aí com uma pessoa, acho que uma professora, ou uma política. A política foi falar: o que você acrescenta a esse mundo fazendo isso? Você acha que a vida é isso? Está vendo? Então, valores totalmente distorcidos, né? E quando você olha no mundo aí dos artistas modernos, né?
A maioria deles estão em quê? Depressão, angustiado, ansiosos, com medo, culpados, rejeitados, ressentidos. A maioria das pessoas estão assim. Tem aí, eu acho que é na Netflix, aí o filme aí daquele cantor famoso. Saiu um filme sobre ele. Vai lá ver o filme, para você ver. A angústia, né? E eu estou falando porque foi exposto na mídia, né, gente? Eu não estaria falando se não fosse público, né? Eu não estaria dizendo isso se não fosse público, mas foi exposto na mídia. Eles fizeram um filme, eu não sei o nome dele, tem uma fazendona, né? E a filha dele também é cantora, eu não lembro. É o Zezé de Camargo? Eu acho que é. Eu não guardo o nome, né? Então, tem um filme na Netflix. Vai lá assistir para você ver a angústia daquela família, a dor daquela família. Ele separou da esposa agora e tal. Não, né? Mas a filha, a Vanessa Camargo, né? Ela fala, né? Ela lá no filme. Então é uma coisa pública. A dor, a angústia dela. Olha os nossos jogadores de futebol, os mais famosos, com exceção de um ou outro, as loucuras que os caras fazem, né? As loucuras que o Neymar fez, né? E tantos outros famosos. E eu estou falando porque é público, tá, gente? É público. Se não fosse, eu não falaria, né? Eu não vou ser processado por causa disso, porque está nas mídias, né? Então, olha, quando a pessoa perde o seu valor, ela faz qualquer coisa para tentar achar, né? E nesse sentido, quem está falhando é a igreja, porque a igreja devia estar ao lado dessas pessoas para mostrar para elas os verdadeiros valores. Então é a igreja como um todo que está falhando, não é eles não. É a igreja. Porque se a igreja estivesse cumprindo o seu papel no mundo todo, essas pessoas seriam todas saudáveis e abençoadas. Porque não é no muito ter que mostra o valor de uma pessoa. É no ser, no caráter. Outro sentimento que é atitude que gera aquele sentimento é o amor. O amor é bondoso, é paciente, é longânimo, é benigno, não se alegra com a injustiça, regozija com a verdade. Então é a atitude que gera um sentimento saudável. Aquela alegria, aquela satisfação, aquele prazer. E outro é, meu consciente aqui está bem pequenininho mesmo, mas é assim mesmo, viu? Nosso mundo consciente é bem pequeno. Por isso que o mundo está cheio de loucos, né? Se você levar eles no hospital psiquiátrico, fica todo mundo lá, fica todo mundo. Só que não leva, aí o mundo está cheio de loucos, né? Então, outro sentimento, que na verdade isso demanda uma atitude para gerar esse sentimento, é segurança. Segurança. Quando é que esse sentimento de segurança é desenvolvido em nós? Quando nós temos relacionamentos saudáveis uns com os outros. Quando eu posso chegar para você e dizer, irmão, irmã, ore por mim, porque eu não estou bem. E você me pergunta, o que está acontecendo? E se eu sinto confiança e um sentimento de segurança na sua pessoa, eu falo. Eu estou tendo problema no meu casamento, e eu preciso de oração, preciso de ajuda. Eu estou tendo problema nas minhas finanças, eu não consigo me organizar, me ajuda. Eu estou tendo problema com meus filhos. Eles estão num comportamento muito rebelde. Talvez o problema, aquela rebeldia do filho, é só a ponta do iceberg. Só aquela pontinha. O problema está mais embaixo. Aquela rebelião pode ser uma rejeição ao seu autoritarismo, pai. Por isso, irmãos, que o verdadeiro... Os conselheiros, não vou falar verdadeiro, mas os conselheiros, eles não julgam pelo que ele vê, pelo que ele ouve. Ele julga pela reta justiça. E ele é um divisor de culpa. Então o pai está dizendo que o filho é rebelde. Se você já chegar matando, né, o filho, ele vai continuar rebelde. Mas se você entender por que está sendo rebelde, a ausência do pai,
Os brinquedos que o pai dá para ele é só brinquedos violentos, agressivos, né? Principalmente esses joguinhos eletrônicos, que afeta a memória inconsciente das crianças, né? Desenvolve uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. A criança nunca desliga, ela está sempre... Síndrome do pensamento acelerado, nunca para. Talvez você já passou por isso, um momento, sua mente não parava. Você queria desligar, mas sua mente estava... Você teve um momento, mas as crianças estão desenvolvendo um comportamento onde os diagnósticos médicos muitas vezes se dá errado, porque é a mente da criança que está acelerada, aí diz que é hiperatividade, sei lá, por quê? Porque devia investigar mais, né? Por que essa criança não desliga? É porque a mente dela está o tempo todo acelerada, né? Oi, irmão. Então, o que o irmão está falando é que está saindo aí um comentário, uma propaganda, né? Onde os pais, ao sair com os filhos, estão ligados ao celular e as crianças estão sem o cuidado devido, sem a proteção devida. Por quê? Porque os adultos também estão viciados no celular. Viciados. Isso é vício. Igual droga. E mata igual droga. Quantos acidentes nós temos no trânsito porque o viciado no celular está usando o celular dentro do carro? É igual droga, mata igual droga, é vício, né? A tecnologia foi dada à nação brasileira sem antes preparar a nação para recebê-la. E aí a turma ficaram viciados. Eu conheço pessoas que ficam 24 horas nesses jogos eletrônicos, na internet, eu não sei descrever, mas ligado, que a mãe leva a comida lá no quarto do rapaz, porque ele não larga o aparelho. Aí ele desenvolve, além dos problemas psiquiátricos, né, neuropsiquiátricos, ele também desenvolve problemas físicos. Por quê? Os órgãos estão atrofiando, porque não há exercício, não há movimento. Ele vai lutar com obesidade, vai lutar com um monte de outros problemas. E a mãe leva a comida lá para ele fica lá no quarto 24 horas. Né? Então, nós não estamos aqui condenando essas mães, condenando essas crianças. O que nós estamos dizendo é que nós que estamos falhando. Porque se nós como igreja estivéssemos presente na vida da comunidade, essas coisas não estariam acontecendo. Então a falha é nossa. Então se vamos julgar a culpa, vamos julgar a culpa em nós. Aí isso vai me aproximar dessa mãe, vai me aproximar desse moço, ou dessa jovem, ou dessa criança, e vai me ajudar a ajudá-los, em vez de criticá-los, em vez de condená-los. A culpa é da igreja mesmo, infelizmente. E 3 atitudes, né, saudáveis, que nós precisamos desenvolver na nossa vida consciente, tá bom? Fazer. Ô irmão, nós fomos criados por Deus para o trabalho. Quando Deus criou Adão e Eva, né, lá no paraíso, o que Deus deu para Adão? Trabalho. Depois que Deus criou a Eva, né? Porque o Adão estava procurando uma igual a ele e não achava, aí Deus deu a Eva. Aí falou, é isso que eu estava procurando. Legal a expressão, né? Depois que ele achou, né? Mais tarde, ele teve dificuldades, né? Por causa do pecado, entrou no mundo e a maldade entrou, o mundo foi amaldiçoado e assim por diante. Então, mas no princípio não, era isso que ele estava procurando, ele procura, ele acha, Deus dá para ele, por isso que ele fala, uau, isso que eu estava procurando. Aquela expressão, osso, meus ossos, carne da minha carne, é isso que eu estava procurando. Então, ele estava procurando alguém que fosse igual a ele, no sentido de inteligência, capacidade, mas ao mesmo tempo, né, igual seria semelhante, né? Semelhante a ele. Então, desde o princípio, Deus nos deu o trabalho. E aí você percebe que muitas pessoas hoje estão no estado depressivo porque lhe falta trabalho. O que fazer? Hoje nós temos no Brasil mais ou menos, eu não posso afirmar os dados 100%, mas nós temos aí no mínimo 12 milhões de trabalhadores sem trabalho. Muitos já desistiu de procurar emprego. Então nós temos uma sociedade
né? Aqui, vamos só pensar em Betim. Suponhamos que nós temos aí 100 mil pessoas sem trabalho, já na fase de trabalho. Então, nós temos um grupo de pessoas na nossa cidade que tem uma grande chance de desenvolver a depressão, porque não estão achando trabalho. E nossa sociedade foi doutrinada, desde os anos 50, que trabalho é ter carteira assinada, chegar no horário X, sair no horário Y. Foi assim que nós fomos doutrinados. Hoje está mudando isso. Né? Essa geração mais nova trabalha de casa, desde que cumpra a tarefa, não tem que demandar o horário. Né? Ou seja, está mudando. Mas na nossa mente mais antiga, né, é sair de casa cedo, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa no fim do dia. Não é assim? Essa é a nossa mentalidade. Então, hoje nós vamos mudar essa mentalidade e ajudar as pessoas a achar algo que lhes dá recursos financeiros, porque elas precisam de ter recursos financeiros para as demandas da vida, diária da vida, mas algo que lhes dá prazer em realizar. Tem gente que não vai conseguir inserir novamente no mercado de trabalho e nem desenvolver nada, porque ela foi doutrinada a entender que trabalha numa fábrica, trabalha numa loja, trabalha no hospital, trabalha numa escola. Né? Então nós precisamos nos reensinar, né, a fazer algo que produz recursos financeiros, mas ao mesmo tempo que nos dá satisfação em realizar aquela atividade. Ou seja, por isso que eu pus a palavra fazer aqui, algo para fazer, né? Algo ou alguém para amar. Tudo é atitude. Se você tem alguém, né, para amar. E olha, irmãos, essa vida, nesse mundo, nós passamos uma grande parte da nossa vida esperando, é ou não é? Então, o que eu vou fazer enquanto eu estou esperando? Eu vou pegar o exemplo apostólico, né? Jesus prometeu algo para eles, Jesus fez uma promessa, né, para eles, dizendo que eles iam receber o Espírito Santo, né, a promessa de Joel ia se cumprir. O que eles fizeram para esperar o cumprimento da promessa? É o que nós precisamos aprender a fazer. Exatamente o que eles fizeram. Primeiro, depois você pode conferir lá em Atos, tá? Eles ficaram juntos. Eles não debandaram. Eles ficaram juntos. O único que debandou foi Judas Iscariote e suicidou. Eles ficaram juntos, unidos. Porque enquanto eu espero e eu tenho alguém para me dar suporte, é o significado da palavra, suportai-vos uns aos outros. Aí, o que nós falamos dessa passagem bíblica? Suportai-vos uns aos outros. Que eu tenho que aguentar a chatice da Gisele. Não é isso não. Não é isso não. Está errado isso. É dar suporte. É sustentar ela. Mesmo ela sendo chata. Aguentar um ao outro. Tolerar. Não. É suporte. Dar suporte. Então, se eu estou junto, eu recebo suporte, eu dou suporte, né? Eu consigo esperar com mais tranquilidade. Porque a maior parte da nossa vida, irmão, nós estamos esperando. Nós estamos esperando Jesus voltar. Nós não sabemos quando. Pode ser hoje. Talvez seja hoje. Mas e se for daqui 100 anos? No mundo do jeito que está, nós não devemos estar juntos para nos encorajar a esperar o nosso Senhor? Mas nós esperamos um resultado de uma prova. E nós ficamos angustiados com isso. Mas se eu estou junto, eu posso compartilhar a minha angústia enquanto eu espero o resultado daquela prova ou daquela aprovação para o emprego, não é? Foi o que os apóstolos fizeram. Enquanto eles esperavam o cumprimento da promessa de Deus, eles não sabiam quando, irmão. Eles não sabiam quando, eles sabiam onde. Em Jerusalém. Jesus falou, vá para Jerusalém. Eles foram, mas eles não sabiam quando. Então eles ficaram juntos e eles oravam. Eles oravam. Depois você lê lá em Atos para você ver. Oravam. Enquanto esperamos o resultado de um emprego,
ficamos juntos e oramos. Enquanto esperamos o resultado lá da faculdade, para entrar, né? Ficamos juntos e oramos. E depois, ficamos juntos e agradecemos. Mas nunca afastamos uns dos outros. Quando concretiza, a gente continua juntos e agradecemos. Qual que é a proporção de agradecimento? 1 para 10. De 10 pessoas, uma vem para agradecer. E é triste isso. É muito triste. Então o que nós precisamos desenvolver? A gratidão. Comece a agradecer a moça lá da padaria que te atendeu. Comece a agradecer o moço lá da roleta. Hoje nem tem mais, né? Mas o motorista, quando você descer do ônibus, ô motorista, obrigado. O senhor me conduziu em segurança. Que Deus abençoe o senhor. Comece a agradecer a esposa, o marido, os filhos, os pais. Comece a agradecer as pessoas que estão te servindo lá no hospital. Comece a falar obrigado. Obrigado. Porque você me ajudou. Você fez algo de concreto para mim. Então, irmãos, olha bem. Olha quantas emoções negativas. Quantas positivas. Que gera demanda aqui, ó. Para eu sentir amado, eu preciso desenvolver o amor na minha vida. Eu preciso ser paciente, eu preciso ser bondoso, eu preciso ser honesto, eu preciso ser bom, eu preciso não me alegrar com a injustiça, entristecer mesmo, chorar quando vê uma injustiça, de ser sensível, né, aos males desse mundo e chorar. Agora, para ter ódio, tão fácil odiar uma pessoa, odiar alguém, tão fácil. Só não pôr o perdão no coração, né? Então, irmãos, por que as pessoas estão enlouquecendo? Porque Jesus também falou, no final aí do verso 7, do capítulo 7 de Marcos, a loucura. Por que as pessoas estão chegando à loucura? Por que os consultórios psiquiátricos estão assim de pessoas? Os centros de tratamento neurológico estão assim de pessoas. Por quê? Porque o que está governando a vida das pessoas é o inconsciente e não o consciente. Então, mas nós podemos tratar o nosso inconsciente? Podemos. E nós vamos aprender a tratar o nosso consciente depois do intervalo.